Boa noite. Uma noite fria, tá todo mundo um pouquinho encolhido, mas se a gente está aqui reunido é porque está com vontade de trocar um pouquinho essas impressões e esse ensinamento de Jesus. Esse tema, para quem estava aqui na semana passada, vai lembrar que a Adriane já abordou. Então eu vim a semana passada também e eu tentei mudar um pouquinho o direcionamento do que a gente vai falar, tentando complementar um pouco das ideias dela e também trazendo algumas obras que eu achei bastante interessante e que veio a calhar com o que a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sofrimento, sobre a dor e o que isso tem a ver com a nossa crença a Deus. Porque muitas vezes, muitos irmãos nossos questionam a religião. Muitos irmãos nossos questionam Deus. Porque quando a gente tem uma visão um pouco mais limitada, ou uma visão do nosso nascimento até a nossa morte, como um início e um fim, mesmo sem revolta, às vezes alguns questionam Deus e questionam a religião quando estão frente a uma dor, porque não conseguem algumas respostas, lógicas e lúcidas que todos nós realmente gostaríamos de ter frente a uma dor. Eu acho que de todos que estamos aqui, dificilmente alguém já não passou por algum tipo de dor, ou está passando, ou vai passar, ou isso é contínuo. E diante disso, nós nos questionamos e temos muitas perguntas. E quando nós não obtemos as respostas, muitas pessoas acabam questionando tudo isso. O porquê do sofrimento, o porquê da dor. E por que alguns têm uma cota de dor muito maior do que os outros, mesmo não tendo aparentemente fazendo nada para que isso aconteça. Porque algumas pessoas sofrem desde o momento em que nascem, crianças que nascem e com pouca idade já perdem a vida. E essas perguntas ficam no ar e as respostas não vêm. E muitas vezes a pessoa fala: se Deus realmente existe, por que Ele permite que isso aconteça? E as perguntas continuam. Deus vê a nossa dor, mas se Ele realmente está vendo, por que Ele não faz que isso pare? E algumas coisas chamam mais atenção quando a gente começa a falar sobre isso, porque muitas vezes pessoas que vivem uma vida não muito adequada, vamos dizer assim, prosperam. Pessoas que não têm uma conduta, ao nosso ver, correta, prosperam, são felizes, aparentemente felizes, e pessoas que são muito corretas, muito boas, que só ajudam, não conseguem ter um momento sequer de felicidade. Então as perguntas voltam a acontecer. Se Deus realmente existe, e se Ele vê tudo isso, por que Ele permite que tudo isso aconteça? E muitas vezes foi tentado se dar respostas para isso. Alguns ensinamentos religiosos dizem que tudo isso vai ser compensado com um tal paraíso que a gente pode chegar algum dia. Mas se a gente pensa assim, talvez a passagem e o caminho para esse paraíso seja um pouco caro para alguns e para outros um pouco mais rápido e menos doloroso. Aí também a gente teria uma desigualdade muito grande, que faz com que a gente questione, mas se Deus realmente existe, por que Ele permite tudo isso então? Por que Ele faz com que essas coisas sejam dessa forma? Se nós todos somos filhos de um mesmo Pai, se Ele nos ama igualmente, e Ele não escolhe os seus filhos prediletos quando os coloca nesse mundo. Então essas questões
diante de nenhuma resposta, faz com que muitas vezes alguns irmãos nossos questionem a religião e principalmente questionem Deus. E por isso dizem que não acreditam em Deus, porque se Deus realmente existisse, Ele não permitiria que tudo isso acontecesse. E nesse momento ele passa a ter uma vida totalmente cética, materialista, aonde ele não consegue acreditar em mais nada que não seja aquilo que ele conquistou, que ele pode conquistar, e que os sofrimentos ele tem que fazer com que cessem, e as vitórias fazem com que ele seja feliz e ele pouco se importa com as outras pessoas. Pensando nisso, eu trouxe um pouquinho mais para frente um livro que eu achei muito interessante, que fala justamente sobre isso, uma experiência sobre alguém que não acreditava absolutamente em Deus, e a sua experiência falando como ele mudou toda a sua concepção, a sua ideia da que ele tinha sobre o sofrimento, sobre a dor e as respostas sobre essa dor. Então, quando a gente vem buscar algumas respostas, quando nós tivemos a terceira revelação, mais propriamente no Evangelho segundo o Espiritismo, como o Vanim falou, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos coloca de uma forma muito sutil tudo isso, mas muito ampla, para que nós comecemos a entender o porquê a gente sofre. Primeiro ele vem dizer algo que para nós não é novidade, mas que para muitos acaba sendo um alento, que todos nós jamais estamos sozinhos. Então, em todos os momentos em que nós nos sentimos mais sozinhos, frente a qualquer dor, frente a qualquer sofrimento que para nós parece não ter solução, na verdade nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos totalmente amparados, mas às vezes nós não conseguimos sentir isso. Uma segunda coisa que ele vem falar, e é o que está escrito ali embaixo, é que todos nós temos dois grandes locais, dois grandes plantios a fazer, muito grandes. Então, como duas áreas a serem plantadas, nós somos os responsáveis por isso. Nós somos os agricultores, e o agricultor, quando ele vai trabalhar na sua terra, ele escolhe a melhor semente. Ele escolhe qual a semente que ele vai usar. Se é de trigo, se é de soja, se é de feijão. Ele escolhe o momento de plantar, porque às vezes o clima não permite. Então ele vem nos dizer que esse plantio, nós somos responsáveis por dois enormes campos aonde nós vamos fazer a nossa semeadura. Um deles é o campo do hoje, dessa passagem pela nossa encarnação, e outro é o campo onde nós plantamos em outras vidas. Mas ele coloca muito claro algo que para nós às vezes passa desapercebido, que o campo onde nós estamos plantando nessa encarnação é muito mais responsável pelos nossos sofrimentos dessa encarnação. Porque nós temos sempre algo a dizer, que tudo quanto nós estamos passando provém de coisas que eu realizei, que eu mal realizei em outras vidas. E nós esquecemos que a maioria delas são plantios que nós estamos colhendo agora. Mas, claro que independente do momento em que haja esse plantio, a colheita ela nunca vai poder deixar, a gente nunca vai poder deixar de fazer. Todos nós vamos ter que, em certo momento, colher tudo o que tem naquele campo, e aquilo fica conosco, porque nós somos os responsáveis e nós somos os donos. Então ele coloca tudo isso muito claro para nós e vem nos dizer que as causas das aflições, sejam elas nesse momento ou em momento passado,
são, sim, os motivos pelos quais nós passamos por algum tipo de dor. E lá no Livro dos Espíritos, quando ele nos traz as leis morais, o que ele vem falar para nós? Dentre todas elas, nós temos uma, que é a lei de justiça, amor e caridade. E ele vem dizendo nessa lei que todos os nossos plantios geram uma colheita. Por isso o nome dessa lei é justiça, amor e caridade, porque não são três, é uma só. Porque essa justiça, ela passa também pelo amor e pela caridade. E que nem sempre eu preciso sofrer para resgatar todas as minhas dívidas. Que nem sempre o remédio para o resgate das minhas dívidas é através do sofrimento. Que eu tenho dispositivos, que eu tenho meios também de reatar a lei divina de uma forma menos sofredora. E em certos momentos, quando eu não posso fazer isso, eu preciso fazer o bem sofrer, que é entendendo o remédio necessário para que eu venha curar o meu eu espiritual, para que eu venha depurar o meu espírito com a minha necessidade real dentro daquilo que eu preciso aprender. Porque todos nós temos muitas necessidades de aprendizado e estamos fazendo uso de um corpo para que sugue todas as nossas imperfeições, como uma esponja que suga tudo que não é bom e faz com que saia algo melhor de tudo aquilo. Portanto, alguns sofrimentos nada mais são do que presentes que temos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que eu preciso e que eu escolhi, para que eu possa sair um pouquinho melhor e eu possa, sim, em outro momento, ter essa felicidade relativa. Então eu trouxe algumas passagens desse livro. O livro se chama Uma Prova do Céu. Esse livro conta a história de um neurocirurgião com uma família formada, aparentemente feliz, filhos, e ele conta a sua história como sendo um filho adotivo, logo após o nascimento, e não acreditava em Deus, e muito materialista. E a grande interrogação da vida dele era justamente essa, a adoção e o porquê que a sua mãe não estava com ele e tinha deixado que ele fosse com outra família, e ele não conseguia encontrá-la, e no momento que ele a encontrou, ele mais uma vez foi rejeitado. E muitas passagens do livro falam justamente sobre isso, que no momento em que mais uma vez ele se sentiu rejeitado, ele questionou Deus, ele questionou o porquê que ele permitia tudo isso e achando que realmente Deus não existia. E ele tinha essa interrogação dentro dele. Ele passou por uma semana de uma doença muito grave, uma meningite, ele ficou em coma. E nessa uma semana ele relata toda a passagem dele, que ele cita aqui como algo que fez ele uma revelação na cabeça dele sobre Deus e sobre uma vida após a morte. Ele logicamente ficou bom porque ele escreveu esse livro, mas eu achei muito interessante algumas passagens desse livro e eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente tenha a impressão do que ele fala e do que ele sentiu quando ele estava em coma e quais foram as impressões que ele teve nesses momentos. Algo que ele relata e que para nós é muito interessante, ele não tinha nenhuma visão espírita de nada, mas ele fala nitidamente nos relatos dele que ele passou por áreas que para nós podemos acreditar como um umbral, um grande portal e uma área de luz. E um questionamento muito grande sobre alguém que o atendia nessa área mais luminosa e que nunca o deixava sozinho. E esse alguém era uma menina muito pequena e ele não sabia quem era essa menina porque ele também não sabia direito que ele era ele naquele momento. Mas o relato dele é muito interessante
E eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso, porque nos faz também, nós que temos essa visão, termos uma prova muito grande de que como as coisas se encaixam no nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então, uma pequena passagem que ele também coloca no livro é essa, que um homem deve procurar o que existe, não o que ele acha que deveria existir. Não é uma frase dele, é de Einstein, mas realmente é isso. Talvez o que mais a gente aprende com a doutrina espírita é que quando nós não entendemos, nós precisamos entender. Quando nós não entendemos, nós precisamos buscar o entendimento. E a doutrina espírita nada mais é do que isso. Ela nos faz entender através dessa religião, dessa filosofia, dessa doutrina, conjuntamente com a ciência. Então nós não precisamos engolir nada, nós precisamos entender. Porque quando nós entendemos, nós temos a certeza das coisas. Nós temos a fé real que as coisas vão acontecer no momento certo. E não só acreditar, porque quando a gente só acredita, quando as coisas não processam do jeito que a gente acreditava, a gente fica descrente. Então a nossa fé fica fraca. E eu acho que é isso que é mais interessante dentro desse nosso ensinamento do Evangelho. E as passagens dele começam assim: o cérebro é a máquina que produz a consciência. Quando a máquina falha, a consciência para. Totalmente materialista, sem nenhum entendimento de Deus, sem nenhum entendimento que nós somos algo a mais. E como ele era um médico neurocirurgião, acho que isso ainda ajudava mais ele a ter essa visão de que quando o cérebro falha e ele para, tudo para junto com ele. E aí ele continua: vi desabar-me a última crença de que pudesse haver um ser de que fato me amasse e que se importasse comigo. A ideia de um Deus amoroso e pessoal desapareceu por completo. Esse é um relato dele quando ele teve mais uma decepção procurando a família dele, a verdadeira família de sangue dele. Quando ele não conseguiu, e ele começou mais uma vez a questionar Deus e questionar a sua fé. E em outra passagem ele fala assim: se realmente existia um Deus amoroso que se importava conosco, na minha cabeça a resposta ainda era não. E agora ele passa já a relatar alguns momentos em que ele estava já nesse momento do coma. E ele fala assim: compreendi que sou parte do divino e que nada, absolutamente nada, pode tirar isso de mim. A suspeita falsa de que estamos separados de Deus é a raiz de todas as formas de ansiedades do universo. Essas são palavras dele, dos relatos dele, diante da experiência que ele teve. E ele continua falando: a nossa vida aqui pode parecer insignificante, pois é mínima em relação às outras vidas e aos outros mundos que povoam os universos visíveis e invisíveis. Mas ela também é muitíssimo importante, uma vez que acredito que o nosso papel é crescer na direção de Deus. E ele continua falando já das orações que os familiares fizeram enquanto ele estava em coma. As orações que chegam até mim, vindas do mundo terreno, estavam finalmente começando a funcionar. Isso é um alerta para nós, porque claro que as nossas orações chegam, quando elas têm realmente um sentimento, elas chegam aonde nós queremos que ela chegue. Seres que estão pensando em nós e cuidando de nós, seres dos quais nos esquecemos momentaneamente, mas que, se nos abrirmos à sua presença, estão prontos para nos ajudar a completar a nossa caminhada aqui na Terra, que são amigos nossos espirituais que estão sempre ao nosso lado. E aí ele continua falando: cada um de nós é profundamente conhecido e cuidado por um Criador, que nos trata com um carinho muito além da nossa capacidade de compreensão. Essas orações me injetaram uma energia, e cada vez ele ficava mais forte. E ele falava já agora nesse momento: meu espírito. Isso me chamou muita atenção, porque foi a primeira vez que ele falou meu espírito, ou seja, o meu eu verdadeiro estava se adaptando ao apertado paletó da existência física.
e ao limitado mundo da comunicação verbal. Ele nunca teve nenhum ensinamento da doutrina espírita, mas ele coloca em palavras aqui tudo aquilo que a gente já sabe, que nós estamos sim amordaçados por uma matéria. E isso faz com que nós tenhamos a necessidade desse despertamento. Eu era um exemplo típico de um médico bom caráter, porém cético e incrédulo. E como tal, posso garantir que mesmo os mais céticos não são tão céticos de verdade. E para conhecer a verdade confortante e profunda, que o nosso ser espiritual eterno é mais verdadeiro do que qualquer coisa que possamos perceber no domínio físico e tem uma conexão direta com o infinito amor do Criador. E agora são todos relatos assim. Agora eu não apenas acreditava em Deus, eu conhecia Deus. Aprendi o poder crucial da fé para facilitar a atuação da mente sobre a matéria. Comunicar-se com Deus é a experiência mais maravilhosa que alguém pode imaginar, mas ao mesmo tempo é a mais natural de todas, porque Deus está presente em nós. E o que nós estudamos no Livro dos Espíritos? Que Deus está na nossa consciência. Esse é um relato dele, sem nunca ter lido um Livro dos Espíritos. Porque Deus está presente em nós o tempo todo, onisciente, onipresente, pessoal, e nos amando incondicionalmente. Nós somos todos por causa do nosso elo com Deus. Sem recuperar a memória de nossa ampla conexão do amor incondicional do Criador, sempre nos sentiremos perdidos na Terra. E quando ele terminou o livro, uma coisa que chama muito a atenção é que, mesmo ele relatando tudo isso, ele fala que ele se questionava, porque ele achava que ele deveria ser recebido ou atendido pelas pessoas que mais ele amava e que mais o amavam. Mas a pessoa que mais o atendeu nesse mundo que ele relata muito claro e como uma luz e muito bonito, era uma criança, uma menina, e se não me engano ele falava que ela tinha até asas como um anjo, mas não eram as pessoas que ele esperava que fossem, talvez os familiares, e isso ele se questionava, porque será que realmente nesse mundo eu não teria que ser atendido pelas pessoas que eu mais amo e que mais me amaram e que já estão nesse mundo tão belo, que seria, entre aspas, um paraíso? E muito tempo depois, ele recebe uma carta de uma irmã dele com uma foto de uma menina de 3 anos, que era a irmã sanguínea dele e que havia desencarnado muito pequena. E ele descobre que essa foto é da criança que o atendeu no mundo espiritual, a sua própria irmã de sangue, que ele nunca chegou a conhecê-la, porque ele foi adotado muito cedo. E isso é um relato muito emocionante, porque ele, a partir desse momento, acredita piamente e ele tenta com isso, e ele fala que a função desse livro dele não é angariar fundos e nada disso, mas é simplesmente alertar as pessoas de tudo aquilo que elas deveriam saber e tentar convencer as pessoas daquilo que ele não conseguia se convencer antes, que era que todos nós temos uma vida espiritual, que todos nós somos um ser imortal e que todos nós, acima de tudo, temos um Deus que olha por nós todos os dias. Então é um relato muito emocionante de alguém que está preocupado e fala que talvez a função dele estar na Terra tenha sido essa: tentar alertar as pessoas para algo maior, para algo que é muito além do que nós imaginamos. Portanto, quando nós temos a nossa caminhada, é extremamente interessante que nós observemos quem realmente nós somos. Então, quando nós temos a dor batendo à nossa porta, quando nós temos os sofrimentos batendo à nossa porta, e que nós não conseguimos explicá-los, e que talvez não sejam causas dessa vida, as explicações às vezes são mais simples do que nós imaginemos. E se nós quisermos alguma resposta, talvez as respostas sejam nós começarmos a olhar a natureza dos nossos sofrimentos,
para buscar isso, com isso, tentar saber a origem, da onde isso provém. O que aconteceu que eu estou passando por tal problema agora? Porque assim fica tudo mais fácil, porque essa talvez seja a chave para que nós consigamos ter um aproveitamento desse sofrimento da forma como ele tem que ser aproveitado, como um remédio que tem que nos ensinar curando, não nos revoltando e nos deixando sempre pior do que nós estávamos. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos diz algo que é muito importante, e ele fala assim: no limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquisitando-se na mentira e na delinquência. A gente planeja, a gente aceita, mas a gente não, quando chega aqui, a gente acha que não é capaz. E ele continua relatando assim: aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os cuidadosos companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. E aí ele dá um breve exemplo do nosso mestre. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e a seguir, ao invés de felicidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz de morte. Então ele cita Jesus, que não precisava, mas ele veio e testemunhou tudo isso. Portanto, nossos sofrimentos às vezes são tão pequenos para nosso sofrimento ser tão grande diante deles e o nosso pouco entendimento. E alguns exemplos são interessantes. Se a gente pega esse livro Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, em um capítulo que é a história de Silas, ele já tentando ajudar companheiros no mundo espiritual que não compreendem o porquê da dor e tentando se vingar de seus familiares aqui na Terra, ele relata a sua própria história. Então, essa história de Silas é para nós um alerta de que, como o Chico falava, já que temos que encarnar, vamos fazer bom proveito disso, porque depois pode demorar para acontecer novamente. Porque ele fala que a sua própria história funcionou assim, porque todos olhavam lá como alguém já sem necessidades de reencarnação. E ele fala que ele era uma criança, já desde muito pequeno, muito preocupado com o lado material, que tinha um pai muito bem sucedido do ponto de vista econômico, com muitos bens materiais, uma mãe muito fervorosa na crença a Deus, mas que não conseguiu levá-los a essa crença. E ela, enquanto ele já estava na faculdade de medicina, com um infarto desencarnou, e o pai tinha 60 anos. E a sua grande preocupação era o dinheiro da sua família, porque ele queria tudo para ele. E mesmo nesse momento, o pai, que era também muito materialista, já ficava um pouco preocupado, olhando para o filho tão preocupado com o lado material. E o pai resolve casar-se novamente com uma moça 30 anos mais jovem, de 30 anos. E quando isso aconteceu, criou uma revolta extrema
E ele se formou, nunca atuou como médico e voltou para sua casa. E o relato dele mesmo é que tudo ele fez para que aquele casamento não desse certo. E quando o pai começou a ficar doente, ele fez tudo o possível e o impossível para que a sua madrasta tivesse um relacionamento amoroso com um primo. E fez com que o pai descobrisse isso. E claro que ela adoeceu e o pai também adoeceu. E um tempo depois ela apareceu morta. E todos os médicos atestaram como um envenenamento, era um suicídio. Passou mais um tempo, o pai começou a ficar muito doente e um pouco antes do pai também desencarnar, ele falou que ele mesmo tinha envenenado a madrasta. E pouco tempo depois o pai também desencarnou. E ele relata que nesse momento ele tinha todo o dinheiro que ele queria e que ele gostaria de ter só para ele. Ele conseguiu. A mãe já tinha desencarnado há algum tempo, o pai havia desencarnado, não havia mais a madrasta e só havia o dinheiro que ele gostaria tanto. E ele relata que depois disso a vida dele foi um eterno sofrimento. Ele já começou a colher o plantio na vida que ele tinha. E pouco tempo depois, ele, enganado, também tomou um veneno achando que era um remédio. E ele relata no mundo espiritual que a sua mãe, muito abnegada, já tinha proposto a ele e o pai também uma nova encarnação. E nessa nova encarnação, o pai novamente seria seu pai, a mãe novamente seria sua mãe e a madrasta seria sua irmã. Ele seria médico novamente e ela viria com muitos problemas mentais, onde ele seria o seu companheiro lado a lado para ajudá-la. Mas existia um problema em tudo isso. Se passavam anos e anos e anos no mundo espiritual e eles não a encontravam. Existia uma dificuldade extrema de encontrar a sua madrasta que passava por trevas terríveis e eles não conseguiam encontrá-la. E não conseguiam ter uma nova chance, numa nova encarnação, porque não a encontravam. E quando questionados, mas os benfeitores espirituais que estão com vocês não sabem onde encontrá-la? E a resposta dele é muito clara: sabem, mas aqui também nós temos o nosso livre-arbítrio. E aqui também depende de nós. Portanto, aproveitem a sua encarnação. E agora que vocês estão aqui, não sejam espíritos obsessores, porque isso vai ser um plantio onde a colheita vai ter que existir. E isso é interessante que a gente guarde, porque as oportunidades não são muitas. Vamos tê-las, mas às vezes elas são difíceis. E essa organização para que isso aconteça, às vezes é difícil de acontecer. E o próprio André Luiz relata que quando ele chegou na colônia Nosso Lar, nos próprios capítulos, que um se chama Confidências e Sacrifícios de Mulher, ele relata que o seu pai tinha 2 amantes e a sua mãe, já muito mais evoluída, todos no mundo espiritual estavam propondo uma nova encarnação. Uma nova encarnação onde seu pai também seria seu pai, sua mãe e principalmente essas 2 mulheres viriam como filha desse casal, porque ela estava proposta a ajudá-los, porque ela tinha uma proposta de ajudá-las a se regenerar. Portanto, quando a gente observa todas essas histórias, o que vem na nossa cabeça é o quê? Que muito dos nossos planejamentos já ditam mais ou menos o que nós estamos passando aqui. Já ditam mais ou menos aquilo quanto nós planejamos e nós escolhemos como nossas provas aqui na Terra. E que às vezes, claro, não são tão agradáveis, mas são necessárias. E quando a dor bate à nossa porta, não é porque Deus nos abandonou, é porque nós planejamos aquele caminhar com as nossas necessidades de acordo com aquilo que a gente precisa
expurgar, como se nós estivéssemos passando o nosso espírito em uma peneira, aonde só vai ficar o que é melhor. E o corpo é essa peneira, ou esse carvão milagroso, como fala Emmanuel, que vai sugar todas as nossas imperfeições. O próprio Emmanuel nos diz isso nesse livro, há 2000 anos, que no seu encontro com Jesus não era o momento ainda. E ele não fala isso com vergonha ou com alguém que tem raiva ou um ressentimento, mas ele fala que naquele momento não foi o momento que ele deu as mãos a Jesus. Foi o momento em que ele deu as costas a Jesus. Claro que ele teve muitas outras oportunidades e não as desperdiçou, mas às vezes as oportunidades não são tão corriqueiras, não é tão rápido, não é tão fácil para nós estarmos aqui para um novo aprendizado. Então Jesus vem nos dizer o quê? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, pois eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Por que ele fala que o jugo dele é leve? Se a gente for buscar no dicionário o que quer dizer jugo, jugo era aquele instrumento, aquele ferro ou aquela madeira onde ficavam os bois quando iam arar a terra. Então, o que é o jugo do Cristo? O jugo do Cristo é a direção que nós temos que seguir. Esse é o ensino moral do Cristo. Porque sempre que nós temos esse direcionamento, que é o direcionamento do ensino moral do Cristo, nós não nos desviamos do caminho. Por isso que ele fala, o meu jugo é leve, mas quando ele é seguido. E o meu fardo é suave. Porque esse fardo nada mais é do que a cruz que nós temos a força para carregar. Ninguém tem uma cruz que é maior do que a sua capacidade, porque nós pedimos isso. Mas às vezes nós nos empolgamos no mundo espiritual, eu quero isso, e eu vou conseguir. Só que nós temos nossos amigos espirituais que falam, calma, é muito para você. Tenha paciência, você vai conseguir, mas não precisa tudo isso. E tudo aquilo que vem é porque nós temos a capacidade de fazer melhor. Então a dor nada mais é do que algo necessário, mas é claro que dói. E quando nós temos uma dor muito grande vindo sobre nós não podemos só ter esse Evangelho de Jesus na teoria. Nós precisamos sentir esse Evangelho de Jesus, ele precisa estar dentro do nosso coração. Não há outra forma, porque tem muitas vezes que nós temos dores terríveis, mas elas não vão durar a vida inteira. Nada é para sempre. Como uma chuva que para, as nossas dores um dia vão acabar. Os nossos problemas um dia vão ter a sua solução. Se nós seguirmos esse ensinamento do Evangelho, como Jesus nos disse, meu jugo é leve. Siga meu jugo, siga a minha direção, siga o meu ensinamento. É para isso que eu vim e é isso que ele veio nos dizer. Então, nos momentos em que nós mais nos sentirmos desamparados, tenhamos a certeza de que se nós formos humildes, se nós realmente quisermos sentir, nós vamos sentir a presença dos companheiros, dos irmãos nossos que nós mais amamos ao nosso lado. Para isso, depende o nosso sentimento. Para isso, nós precisamos estar sentindo que eles realmente podem nos ajudar. Porque não tem outra receita. Tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Tem coisas que outros não podem fazer por nós. Mas nós precisamos da força de alguém. Isso fez com que me chamasse muita atenção essa imagem. Porque, pelo menos para mim, essa imagem de Jesus dita muito tudo isso que eu tentei falar até agora e sobre esses ensinamentos de Jesus e também os livros, porque
eu vejo como Jesus estando ao nosso lado e como nós sendo crianças espirituais, que a todo momento em que nós temos qualquer tipo de sofrimento, Ele está fazendo isso daqui, ó, nos dando a mão. E em nenhum momento Ele nos deixa sozinho. Mas todos os momentos em que aquela criança ali que somos nós cai, porque ela não sabe andar ainda, ela está aprendendo, Ele é principalmente indulgente. Ele não critica, Ele não ofende, Ele não julga e principalmente Ele não condena. Mas Ele dá a mão, como Ele está fazendo lá. E todos os momentos em que o nosso caminhar for falho, em que a gente cair, que a gente não conseguir andar sozinho, tenhamos a certeza de que Ele está fazendo isso por nós. Quando nós não soubermos o que dizer, quando nós não soubermos o que decidir, quando a gente não souber como agir frente a alguma situação, ou principalmente quando a dor for muito forte, peça a Jesus e pense que Ele está sempre ao nosso lado, dando a mão daquela forma. E que nós só precisamos abrir os braços para Ele, para que a gente possa ser um pouco mais feliz, para que a gente seja amparado, para que a gente seja confortado. Todas as vezes que alguém nos induzir a algum tipo de sofrimento, perdoemos, como Ele fez. Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele falou: Pedro, hoje você vai me negar, mas eu continuo te amando. Judas, hoje você vai me trair, mas venha comer comigo, porque eu amo você. E em todos os momentos, jamais ele caiu. E jamais ele deixou de amparar todos, principalmente aqueles que ele estava junto e que estavam, de alguma forma, trazendo algum sofrimento para ele. Então tenhamos esse exemplo e principalmente esse companheiro, esse amigo, esse irmão, esse mestre, ou como a gente quiser chamar, o nome que a gente quiser, mas alguém que está sempre pronto a nos amparar, principalmente nos momentos de dor, porque Deus jamais nos desampara e Deus não traz sofrimentos sem a nossa necessidade de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana tranquila, em paz, e que os nossos anjos de guarda permaneçam conosco durante esses dias.